Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Aleluia. Abra a sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 1. Eu quero já de antemão desejar as ricas bênçãos para todos os irmãos que nos acompanham através da internet. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Marcos 16, versículo de número 1. Você que não trouxe a sua Bíblia pode acompanhar aqui no Data Show. Marcos 16, versículo 1. Eu vou ler o texto. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam uma às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado? Ele já ressuscitou, e não está aqui. Eis que o lugar onde ele foi crucificado já ressuscitou, não está mais aqui. Ou seja, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídos de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temia. Bendito é o nome do Senhor. Pai, eu louvo o seu nome pela sua palavra, em nome de Jesus. O tema da mensagem é recebendo o perdão de Deus. Recebendo o perdão de Deus. Então, naquela manhã de domingo, as mulheres, as 3 mulheres, elas vão até o sepulcro para poder ungir o corpo do Senhor. E a Bíblia diz que o corpo já não estava mais ali, mas um moço que estava vestido de branco, era um anjo, indagou com aquelas mulheres: olha, aquilo que vocês veio buscar é Jesus o Nazareno? Ele já ressuscitou, não está mais aqui. Mas ele diz para os discípulos ir até a Galileia, mas pede também a Pedro, avisa Pedro para que ele vá também. Queridos, eu estava meditando nessa palavra e eu fiquei imaginando algo interessante. Por que que Jesus diz: peça também a Pedro que vá? Ele poderia dizer assim: fala para os discípulos ir, mas ele frisa muito bem. Jesus, ele frisa muito bem: peça para os discípulos ir e peça também a Pedro. E eu estava meditando por quê, e eu comecei a ler as Escrituras Sagradas, e eu quero compartilhar essa revelação ao coração dos irmãos. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 32, o Evangelho diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então Jesus, ensinando aos discípulos, ele diz assim que todo aquele que confessar o nome dele diante dos homens, ele ia confessar o nome dessa pessoa diante do Pai dos céus. Mas porém, todo aquele que negar o seu nome aqui na terra, todo aquele que virar as costas para o Senhor aqui na terra, ele também o negaria na presença do Pai e na presença dos anjos. Pedro, ele ouviu essa mensagem. Os discípulos aprenderam com Jesus, mas em algum momento houve uma situação que nós encontramos aqui também no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Eu quero ler com os irmãos.
Mateus 26, 73. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, também tu é um deles, pois a tua fala te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou, e ele lembrou das suas palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Então, irmãos, essa foi a questão, porque Jesus disse: fala para os discípulos ir, e peça também a Pedro, porque Pedro praguejou Jesus, Pedro negou Jesus. E quando ele faz isso, a Bíblia diz que ele lembra, o galo canta, ele lembra e ele sai chorando amargamente. Eu fico pensando que Pedro, ele estava ferido, Pedro, ele estava com remorso, Pedro estava arrependido, o coração de Pedro estava dissolado. Nós não podemos mensurar o que passava pela sua mente, mas talvez nós podemos imaginar que os discípulos olhavam para ele e diziam assim: olha, um traidor. Pedro, um homem de coragem, um homem ousado, ali no Getsemane, quando Jesus estava sendo preso, Pedro arranca da espada e corta a orelha do soldado chamado Mal. Jesus pega a orelha daquele soldado, cola e diz: Pedro, aquele que vive pela espada, morre pela espada. Aquele homem, num determinado momento, ele nega Jesus, ele pragueja Jesus, amargamente ele chora, amargamente se arrepende. O que passa no coração de Pedro? Nesse momento eu quero trazer algo no coração dos irmãos. Todos nós aqui, irmãos, somos seres humanos pecadores. Existe um momento da nossa vida que nós fazemos algo que depois nos arrependemos. Essa situação traz um peso muito grande para a nossa alma. Essa situação traz um arrependimento. Pessoas da sua própria família podem te acusar, amigos podem te acusar, pessoas podem chegar em você e falar: eu lembro do seu passado, você fazia isso, isso e isso, agora você quer dar uma de crente. Olha, eu conheço você. O diabo pega coisas do seu passado, coisas do seu presente, e ele fica martelando no seu coração, acusando você. E o que nos resta? Muitas pessoas diante disso vivem fugindo amargamente do seu chamado, vivem fugindo amargamente do seu propósito, tem vergonha de se levantar diante do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui. Tem vergonha. Por quê? Porque toda situação é um peso sobre a vida dessa pessoa. O diabo, a Bíblia diz que ele é o adversário e é o acusador dos irmãos. Meu irmão, minha irmã, você que me assiste, você que está aqui nesta noite, não importa o que aconteceu no seu passado, não importa o que você fez, o que você pecou, saiba de uma coisa: que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar todos os nossos pecados. Há uma esperança para você, há uma esperança para nós. Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo, Ele está com as mãos estendidas para te abençoar. Uma certa feita, Jesus diz assim: olha, todos os que estão cansados e sobrecarregados, venha a mim e eu vos aliviarei. Olha que coisa gloriosa. Se você não aguenta mais esse fardo, esse peso, se o inimigo está acusando você noite e dia, você precisa dar apenas um passo de fé, levantar a sua mão e vir até Cristo e ser ricamente abençoado por Ele. Mas eu quero dizer para você que, em nome de Jesus, há 3 coisas que você e eu precisamos fazer para que esse fardo de acusação, esse peso do pecado saia de uma vez por todas da nossa vida. A primeira coisa que você precisa fazer, não esquecer do tema desta mensagem: recebendo o perdão de Deus. Você e eu, nós precisamos aprender a receber o perdão de Deus. O diabo vive nos acusando, o inimigo vive nos lembrando, amigos, pessoas à nossa volta vivem lembrando: olha, eu sei o que você fez, eu sei o que você aprontou. Mas lembra, eu preciso aprender a receber o perdão de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala: saia daqui sabendo que você precisa receber o perdão de Deus. Então a primeira característica, irmãos, que nós precisamos compreender, a primeira característica: creia no perdão de Deus para a sua vida.
Se você não crê no perdão, como que você pode beber dessa água? Como que você pode se beneficiar dessa bênção se você não acredita? Você pede perdão hoje, amanhã pede pelo mesmo problema, depois da manhã vive pedindo perdão, o Senhor nem lembra mais do seu pecado, Ele já te perdoou. Então, em nome de Jesus, creia, receba, toma posse dessa bênção no nome de Jesus. 2 Crônicas 7,14, há uma promessa de Deus para nós: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que será feita neste lugar. Irmãos, receba isso no nome de Jesus. Receba essa promessa no nome de Jesus. O Senhor perdoa o seu pecado e sara a sua terra, para você ser uma terra frutífera, ter uma vida abençoada, uma vida que produz para a glória de Deus. Receba, creia nisso. É o Senhor que está dizendo: eu saro a sua terra, eu perdoo os seus pecados. É o Senhor dizendo para mim, é o Senhor dizendo para você, no nome de Jesus. Amém? Isaías 44:22 diz assim: apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Olha, irmãos, o Senhor dizendo: venha para mim, eu te remi, eu apaguei o seu pecado, eu limpei o seu pecado. Irmãos, isso é promessa. Beba dessa água, toma posse disso no nome de Jesus. Não permita que o diabo fique martelando, fique trazendo à memória as coisas que um dia o Senhor já nos perdoou, já passou, você já viveu isso aí. Você é batizado, você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você precisa crer nisso e não permita que o diabo fique apontando você, acusando. Repreenda isso no nome de Jesus e seja livre para adorar a Deus. Amém? Romanos capítulo de número 5, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue. O Senhor verteu o sangue dele para nos justificar, para nos perdoar. O sangue de Cristo apaga todos os nossos pecados. Você crê nisso? Você pode dizer obrigado, Jesus? Toma posse dessa palavra. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para aprender a tomar posse do perdão de Deus é crer na promessa que os meus pecados estão perdoados. Eu preciso aprender a crer, eu preciso desenvolver essa fé no nome de Jesus. Amém? A segunda característica, o que eu devo fazer para aprender a tomar posse do perdão, é confessar o pecado. Provérbios 28, versículo 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Olha, irmãos, bem-aventurado, bem-aventurado. Ou seja, se dissermos o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Confesse. Aprenda a falar com Deus. Aprenda a abrir a porta do seu quarto, fechar, dobrar o joelho e confessar o que você fez e aquilo que está desagradando ao Senhor. Ah, pastor, eu não vou confessar não. Você não alcança misericórdia. Não encubra o seu pecado. Se você necessitar de falar com alguém, procura o pastor da igreja, chama ele para tomar um cafezinho e fale com ele. Pastor, olha, tem algo que está me pesando, minha situação é assim, assim, assim. O pastor vai orar por você, vai abençoar a tua vida. É muito importante você falar com o pastor, se aconselhar com ele. Isso é saúde para a sua alma. Mas se você não quer falar com o pastor, fale com Deus e confesse os seus pecados. Aquele que encobre não alcança misericórdia.
É por isso que há muitas pessoas dentro da igreja que espiritualmente está indo de mal a pior. Por quê? Porque não confessa, não é amigo de Deus, é amigo do mundo, amigo das suas próprias transgressões. 1 João, capítulo 1, versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uau! Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Olha para quem está do seu lado e fala: não importa o que você fez, se você confessar, Ele é fiel para perdoar todo o teu pecado. Amém, querido? Você crê nisso? Ele é fiel para perdoar todos os pecados. Não importa, presbíteros, pastores, obreiros, não importa o tamanho do pecado, Ele tem poder para perdoar todo o pecado e nos dá vitória no nome de Jesus. Ele tem poder, irmãos, isso é glorioso. 1 João é algo assim que marca o nosso coração, porque ele diz assim: olha, aquele que diz que não tem pecado está se enganando. Todos nós temos pecado, mas Ele é poderoso para perdoar o pecado de quem confessa. De quem confessa. Então a segunda característica para você tomar posse do perdão de Deus para a tua vida é você confessar. Confessa, irmãos. Eu não sei como você entrou aqui, mas se o pecado está pesando sobre os seus ombros, você tem vivido uma vida triste, aflita, angustiada, não aguenta mais o fardo dessa prisão que está sobre você, confessa ao Senhor, fale com Deus, fale com Deus. Ele é poderoso para te libertar, perdoando o seu pecado. A terceira característica, repita comigo assim: abandone o pecado e volte a viver uma vida que agrade a Deus. Essa é a terceira característica. Não adianta você tomar posse e acreditar, não adianta você confessar e continuar pecando, não adianta. Nós precisamos abandonar o pecado, deixá-lo, parar de praticar, parar de viver uma vida pecaminosa, posicionar. Tem que, irmãos, nós precisamos fazer parte do processo. Não podemos jogar na mão de Deus essa bomba e falar: se Deus quiser, Ele vai me libertar, eu vou continuar vivendo assim. Temos que fazer a nossa parte e Ele fará a dele. Amém? Uma vida de responsabilidade. Isaías 55, versículo de número 7, ele diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e ele se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Tem que ter arrependimento, tem que abandonar, tem que deixar. Irmãos, há muitas pessoas que gostam da palavra do pastor, do bispo, gosta do louvor da igreja, mas não quer abandonar a prática do pecado. Até quando você vai viver nessa situação? Quantas pessoas estão vivendo amaziadas dentro da igreja e não casam? Quantos casais de namorado na prática do sexo? Quantas pessoas vivendo uma vida de fofoca, de mentira, uma vida de engano e não muda? Quantas pessoas que precisa perdoar, que precisa pedir perdão e não pede, vive uma vida de engano na presença de Deus. Querido, querida, abandone a prática, porque se Jesus vier buscar a sua igreja e você estiver vivendo uma vida de prática de pecado, sem se arrepender, sem confessar e sem deixar, você fica. Pastor, você está julgando? Não, é as escrituras que julgam. Não estou julgando não, é a palavra de Deus que diz. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala: cria vergonha, abandone esse negócio, abandone.
Não, irmão, nós temos que tomar vergonha. Nós temos que tomar juízo. Pecado não é vitamina. Ah, pastor, a carne é fraca, eu vou continuar. Tem que abandonar, tem que deixar, tem que se converter e tem que voltar a agradar a Deus. Volte a agradar a Deus. Volte em nome do Senhor Jesus. Se fortaleça, busque o Senhor. Abandone a prática do pecado. E o Senhor vai te perdoar, vai te abençoar. Coisa gloriosa, coisa grandiosa. Agora eu quero finalizar dizendo que então Jesus vai até o mar da Galileia, e chegando ali se encontra com os discípulos e fala com Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas mais do que estes? Senhor, tu sabes que eu te amo de todo o meu coração. Apacenta os meus cordeirinhos. Mais uma vez, Jesus olha para Pedro, aquele que estava abatido, cabisbaixo, quebrado, arrependido, chorando amargamente. Tu me amas, Pedro? Senhor, o Senhor conhece o meu coração, a minha alma, tu sabe que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Jesus não teve uma palavra de acusação na vida de Pedro, mas ele permitiu que Pedro externasse o que estava na alma dele. E essa foi a cura daquele homem, o grande Pedro, o príncipe dos apóstolos, um homem que até a sombra dele curava, um homem digno, um homem que até hoje a morte dele ainda fala, mesmo ele morto ainda fala, por causa do testemunho de vida e a morte que ele morreu na presença do Senhor. Meu irmão, no nome de Jesus, Jesus hoje, ele diz para você: você me ama, filho? Você me ama, filho? Cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. Talvez você esperava que Jesus ia puxar sua orelha, mas ele te dá um encargo: cuida das minhas ovelhas. Volte a fazer o que você fazia, abandone as redes e seja pescador de homens. Irmãos, Jesus, ele é poderoso para curar coração machucado e ferido. O pecado, ele nos destrói, mas Jesus cura e liberta. Cura e liberta. Ele tem poder para mudar a sua vida. Então você que está me assistindo, receba a cura e o perdão de Deus nessa noite. Os irmãos que estão aqui, em nome de Jesus, receba a cura para o seu coração, receba o perdão de Deus para o seu coração. 3 coisas são importantes para tomar posse do perdão: crer que Jesus está nos perdoando, confessar o pecado e abandonar o pecado que está sendo cometido. Se você está vivendo algo, está fazendo algo que você sabe que o Senhor reprova, deixa de fazer, deixa, abandona. Importa agradar a Deus do que os homens. Eu convido você a se colocar em pé. Eu quero orar para você. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar nesta noite, pedindo, Senhor, que o poder do Teu Espírito Santo venha sobre esta pessoa que está me assistindo, essa pessoa que está me ouvindo, toda a irmandade que se encontra nesta noite reunida. Que sejam perdoados, Senhor, os pecados dos seus filhos, que esse peso que está sobre a vida deles sejam tirados, e que eles possam, Senhor, ter uma vida abundante e ser abençoados no nome de Jesus. Senhor, o inimigo tem levantado até pessoas da própria casa, da família, para trazer a lembrança algo que aconteceu no passado, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, todo esse laço, todas essas palavras de maldição serão destruídas agora, e que o Senhor possa revestir a mente, o coração e a alma do teu servo, da tua serva, com a unção, Senhor, que o Senhor destilou dos altos céus sobre a nossa vida. Que ele seja blindado, Senhor, de toda palavra negativa, e que ele receba força para estar na tua presença, para viver na tua presença e para ser abençoado no nome de Jesus. Senhor, que a tua unção venha sobre toda a igreja nesta noite, nos trazendo libertação e avivamento, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém.
Querido, receba o perdão de Deus na sua vida. Os nossos pecados estão perdoados. Você está absolvido. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. No nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor?